Antes de falar sobre essa série, é importante falar sobre um nome: Taylor Sheridan. Buscando aqui no canal, eu vi que já falei sobre muitas criações desse autor, mas nunca sobre ele em si. Eu vou aproveitar esse vídeo para te apresentar quem é esse cara, no rebote de falar sobre as primeiras impressões da série Landman. Sheridan é o criador do sucesso Yellowstone e suas duas séries derivadas, 1923 e 1883, e vão ter mais duas derivadas, 1944 e a 666, é muito número. Mas leia esse sucesso de Yellowstone como sucesso nos Estados Unidos, porque ainda que tenha um público por aqui no Brasil, não chega nem a 1/3 da fama que ela tem lá na sua terra natal. Também pudera. Yellowstone fala sobre assuntos muito caros para quem conhece as entranhas daquele país. Mas não só Yellowstone, outras criações de Taylor Sheridan também. Sua estreia como roteirista foi com o filmaço Sicário, filme que alçou o Denis Villeneuve aí pra fama. Ele também escreveu o segundo filme, o que não tem o Denis Villeneuve, e entre um filme e outro, o excelente A Qualquer Custo, que rendeu até indicações a Oscar e outros prêmios. Taylor Sheridan é um dos principais roteiristas americanos quando pensamos aquele lado de lá dos Estados Unidos. E tem um motivo para isso. Sheridan faz o que convencionou se chamar de neo-western, ou, para trocar para o bom português, o novo faroeste. O nome é autoexplicativo, mas cabe uma ilustração. Para autores como Taylor Sheridan, aquele Estados Unidos, aquele faroeste dos filmes antigos, não acabou plenamente. Apenas se transformou. E a sociedade em si também. No neo-western, tudo aquilo que vimos nos bang bangs, nos espaguetes, nos filmes do John Wayne, Clint Eastwood, continuam, só que com a nova roupagem. Saem os cavalos, entram as motos e carros. Saem as cercas das fazendas, entram as cercas sobre o modo de ver a vida, os limites das regiões. Quando analisamos o cowboy como esse mito do que é o homem americano, esses temas caem como uma luva. Esse homem americano que vemos hoje é fruto do mito do cowboy. Para entender melhor essa questão do mito do cowboy, eu indico o vídeo que eu fiz com a turma do canal 3 Elementos, o link está na descrição. Em Yellowstone, para ilustrar bem isso, o que vemos é um homem poderoso tentando a ferro e fogo, armas e cavalos também, e um helicóptero, tentar manter as suas terras, tentar manter as suas fronteiras, a sua herança. Herança que foi tomada, diga-se de passagem. Inicialmente contra os nativos ele faz isso, depois contra os bancos, depois contra o progressismo, contra o turismo, contra tudo. Em A Qualquer Custo, ao falar sobre a crise dos bancos americanos, o roteiro mostra como uma cidade resolve os seus problemas. Na bala. Em Terra Selvagem, maravilhoso filme, maravilhoso filme. Indo lá para o norte dos Estados Unidos, debate a relação do americano com o nativo e, consequentemente, com o estrangeiro, na pele dessa investigadora que vem de fora daquele local e que sofre para se adaptar. O diálogo final do personagem do menino que faz o Gavião Arqueiro, que eu me esqueci o nome agora, com o indígena cara, coisa linda aquele final, coisa linda mesmo. E Sicário, olha só, fala sobre fronteiras, fala sobre a corrupção da polícia, da estrutura, quem que mantém aquela tensão na fronteira dos Estados Unidos. Enfim, já deu pra entender que a gente tá falando de westerns, faroestes, só que hoje. Esse é Taylor Sheridan, o cara que daqui a alguns anos será tranquilamente lembrado pelo seu papel fundamental na retomada do faroeste, tanto no cinema quanto, principalmente agora, na TV, que é onde ele está se firmando. E onde entra Landman nisso tudo, minha gente? Simples. Nisso tudo. Só que com petróleo. A partir de agora, começam as minhas primeiras impressões sobre a série após assistir aos 5 primeiros episódios da primeira temporada. Sem spoilers, tá? Sem spoilers, que fique claro. Landman é, de certa forma, uma resposta a Yellowstone. O que é essa resposta, Essa série é o jeito do Taylor Sheridan, junto com a Paramount, de dar continuidade a ideias que ou ficaram desgastadas em Yellowstone ou foram perdidas para Kevin Costner. Em determinado momento do sucesso de Yellowstone, a série foi praticamente tomada por Costner, que queria transformá-la na sua visão de faroeste. Mas quando a narrativa começava a pegar fogo, veja só, Kevin Costner decide abandonar o projeto para criar o seu faroeste definitivo, que é o Horizon, An American Saga. Não vingou tanto, é verdade. Mas o clima com Yellowstone nunca foi retomado. E a série, ela vai acabar. Cedo ou tarde vai acabar. Ainda não se sabe se continua com os personagens que lá estão, se acaba de verdade nessa 5ª temporada. Tá tudo em aberto. O fato é que, com a saída de Kevin Costner e o enfraquecimento da influência de Sheridan
nesse espetáculo, né, nesses roteiros, o autor, para entregar novas produções para Paramount, criou Landman. O protagonista aqui nessa série é interpretado pelo Billy Bob Thornton, que fez o Fargo, né? Faz um personagem maravilhoso em Fargo. Aqui ele é o Tommy, um capacho de um magnata do petróleo, vivido por John Hamm, sim, o cara do Mad Men, que pra mim daria o Batman perfeito se a gente estivesse falando de 15 anos atrás. Sua função é negociar terras com traficantes locais, afastá-los do negócio e garantir que os poços de petróleo continuem lucrativos. Apesar do cenário bem diferente, os conflitos estão muito próximos do que a gente vê em Yellowstone, do que a gente vê em A Qualquer Custo, Sicário, Terra Selvagem e por aí vai. Uma das qualidades de Sheridan é ser repetitivo sem soar repetitivo. A modernização do faroeste em Landman se concentra na ideia de terra como espaço disputado. Se pensarmos em um clássico do gênero como Red River, onde a terra é o grande tema também, né? Basta substituir dinheiro ou colheitas por petróleo, em um contexto onde o petróleo, hoje em dia, né, vale mais do que dinheiro, digamos assim. Eles definem isso muito bem, como o petróleo está em todas as relações materiais que temos com a sociedade. Então os conflitos de Landman surgem justamente dessa premissa e são extremamente fortes por isso. São tantos assuntos para pensar na nossa sociedade, sobretudo a americana, que assim, cada episódio tem uma trama diferente e funciona. Enquanto Yellowstone, a gente tem um patriarca que precisa desajustar-se para manter a sua ordem e status. Em Landman, o patriarca já começa completamente desajustado, é o contrário. Ele toma remédios para se manter de pé, xinga qualquer pessoa à sua frente, parece indiferente à própria vida, tem uma música de terror para quando a sua ex-mulher liga, sempre garantindo uma risada com o susto dele, enfim. É como inverter o sinal de um número na matemática, né? Você encontra o mesmo número, só que do outro lado do zero. É a diferença entre o Dutton e o nosso personagem aqui em Landman. Perceba que o Dutton, ele chora por um amor perdido, uma mulher que se foi. Aqui ele tem medo da ex-mulher. A gente tem outro tema também, tá? O jovem outsider, que aqui é o Cooper, né? É inteligente e sagaz. Lá em Yellowstone, o jovem outsider é o Jimmy, que é tolo feito uma porta. E ambos têm carisma muito parecidos, apesar dessa inversão aí do sinal de menos ou mais. A série mostra a habilidade do Sheridan em esgotar cenários. Ele escolhe um cenário e ele esgota esse cenário. E assim explora diversas linhas narrativas, diversos personagens, mesmo que nem todas as histórias se cruzem diretamente. Então a série consegue ir descansando aquela pessoa que está assistindo. Ele constrói um panorama completo do contexto em que a trama está inserida. Esse é o grande lance. Shonda Rhimes, eu já falei isso algumas vezes, mas eu vou repetir. Disse certa vez eu ir na masterclass que eu assisti dela. Enquanto os filmes são sobre como uma história termina, séries precisam ser sobre como uma história continua. Em apenas 5 episódios, Landman já abordou pelo menos, acho que uns 3 grandes assuntos, demonstrando sim uma maturidade do Sheridan, tanto com o tema quanto com a arte de escrever para séries. Se a gente pega o começo de Yellowstone, muita coisa se sustenta, mas tem uma grande história muito mais interessante do que as micro-histórias. Aqui eu acho que tem um pouquinho da inversão. Eu não sei aonde a grande história vai dar, mas as micro-histórias, elas me interessam. No caminho disso, é bom que fique claro, Landman é uma série que agrada quem tem vontade de permanecer no universo proposto. Quem tá mais ansioso para saber como tudo isso termina, não sei mesmo. Se a sua expectativa for qualquer coisa diferente de como o próximo episódio vai se desenrolar, eu posso indicar outras séries. E essa não será a melhor escolha para você. Aqui a gente tem um forte apelo ao formato episódico, como a maioria dos seriados do Paramount. Mas tem um rastilho narrativo maior pronto para explodir a qualquer momento. Não sei se vai explodir, mas tá pronto. Os pontos negativos também aparecem. E sem surpresa, são quase os mesmos de Yellowstone. Vamos a eles. Landman apresenta 2 tipos de mulheres. Ou elas são fortes e rudes, como a advogada Rebecca, com respostas que deixam queixos caídos e dão aquela sensação de uma mulher que chuta bundas, ou são mulheres fúteis que fazem questão de abraçar essa futilidade cada vez mais, como a personagem da Ali Larter, que é lá do Heroes, você vai lembrar dela, né? A ex-esposa do Tommy, e também a personagem da filha dele, a Ainsley. Chega a ser frustrante como Taylor Sheridan parece enxergar as mulheres apenas sobre esses 2 prismas. Ou é uma parede craquenta,
ou é uma gelatina sem graça? Fruto, quem sabe, do faroeste das antigas, onde a mocinha precisava ser salva e nada mais do que isso. E aí, para não fazer a mocinha precisando ser salva, ele faz o total oposto. Em Lioness, que é outra série que ele escreve, essa dificuldade dele em fazer essas mulheres protagonistas e etc. se reflete aí na personagem da Zoe Saldana, que em determinados momentos só falta coçar os ovos e cuspir de lado. É a única coisa que falta a ela. Apesar dessa falta de nuances nas personagens femininas, Sheridan compensa com momentos de brilhantismo no texto que eu sempre fico parando assim de, cara, isso aí foi muito bom que esse cara escreveu. Em praticamente todo episódio, há pelo menos um diálogo, uma frase solta que provoca uma reflexão. No primeiro episódio, por exemplo, Tommy compara o mercado de petróleo ao mercado de drogas durante uma conversa ali com um traficante. Uma conversa nada amistosa, diga-se de passagem. Essa comparação eu achei tão impactante na hora, e logo no primeiro episódio, que eu voltei alguns minutos porque eu tava perdido mentalmente processando a ideia e todo o desenrolar dessa reflexão. Sheridan consegue fazer dessas, mesmo que nem sempre entregue com consistência, tá lá. Uma vez ou outra isso aparece. Nesse começo de Landman, eu até acho que ele parece particularmente mais inspirado do que em Yellowstone em dados momentos. Lembrando a sagacidade do A Qualquer Custo, quando critica ao mesmo tempo que explica o modelo de negócio dos bancos lá dos Estados Unidos. Mas fica o temor que esse poço logo menos vai secar, assim também como secou a partir da terceira temporada ali de Yellowstone. E desculpa o trocadilho com o poço secando. Outra questão que levanta uma bandeira amarela é a previsibilidade. Ainda que a série demonstre mais coragem, mais tensão em relação às suas produções anteriores, muitas soluções são previsíveis, são cartas marcadas. É o problema de séries mais episódicas. Isso pode se tornar cansativo, e se já é perceptível no quinto episódio, provavelmente será uma constante. A série faz algo que as outras séries do Sheridan também faz. Termina com um evento acachapante, quase como a introdução do próximo episódio. A gente pensa que vai ter um negócio assim absurdo, e nem é tão assim. Às vezes eles resolvem em 5 minutos e já partem para outros assuntos. Mas, de novo, é uma questão de expectativa. Se você quer surpresas demais, de novo, talvez não seja o seu caso. Mas se procurar algo sólido e confiável, aí Landman entrega o que promete. Apesar dessas bandeiradas amarelas que eu trouxe aí. Agora, tem algo em Landman que lembra muito a minha relação com Yellowstone. E eu não sei se isso é bom ou se é ruim. No começo eu simplesmente amava Yellowstone. Mas, de repente, eu comecei a ficar de saco cheio. Aí do nada vinha um episódio que mostrava os cavalos correndo livres, os peões da fazenda interagindo com aquele universo, aí pronto, meu carinho voltava, ô corra linda eu ficava, olha que fotografia linda. No quarto episódio de Landman, a minha atenção já tava quase se perdendo ali, né? E aí no meio do episódio, quase do nada, um contraplano da bomba de petróleo funcionando em câmera lenta, aquela máquina desenterradora voraz de dinossauros em forma de líquido preto, trabalhando no pôr do sol daquela região que eu nem gosto, e eu disse, caraca, que série linda. Aí eu voltei. Eu já estava preparado para o próximo episódio. Por isso eu vou prever aqui que eu terei a velha relação de amor e ódio que hoje eu adoro ter com Yellowstone, a rei do gado americano. Pra finalizar, eu gosto da coragem da série em abordar temas tensos, mas eu não gosto como ela não consegue firmar a posição. Me irrita isso. Eu fico me perguntando várias vezes, Taylor Sheridan, qual é a tua, irmão? Qual é a tua, hein? Tu tá comigo ou tá com os caras? Essa chapa branquice acaba servindo para agradar diferentes lados do espectro político ou de como se enxerga a vida. Mas pra mim gera frustração quase que na mesma medida. Mas isso aí é até um ponto de sucesso dela, né? Conseguir ficar lá e cá o tempo todo. Landman faz a mesma coisa. Isto tudo posto, vamos à síntese que vocês adoram. Landman é, no fim das contas, uma série para assistir enquanto você acompanha outras. Ou seja, você tá vendo Duna, tá vendo algo da Apple TV, tá fazendo uma maratona ali na Netflix, acabou tudo, precisa de algo para preencher o tempo enquanto está em dia com essas outras produções, é aí que entra o episódio da semana de Landman. Se você assistir tudo de uma vez, os principais defeitos vão aparecer muito facilmente. Então as minhas primeiras impressões de Landman não são muito diferentes do que eu sinto hoje com relação a Yellowstone. Então, se você gosta de várias coisas dessa série que eu citei tanto aqui, talvez Landman seja pra você. Agora, se as bandeiras amarelas que eu trouxe te incomodam, talvez seja melhor procurar outras séries e outros filmes, e temos aos montes. Ao final da primeira temporada, talvez eu volte pra comentar um pouco mais. Até lá, eu sigo assistindo e espero pelo menos ter te apresentado esse tal de Taylor Sheridan.
Quando ele lançar outras séries, ótimo. Eu não vou precisar explicar tanto. É só referenciar esse vídeo. Muito obrigado por chegar até o final. Agora comenta o que você acha desse autor. E caso esteja assistindo também, o que você tá achando de Landman. Aproveite, se inscreva no canal, deixa aquele like e um forte abraço. Até a próxima oportunidade e tchau.